Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dividendos é Vida e hoje nós vamos falar sobre Buy and Hold, essa estratégia muito utilizada pelos maiores investidores aí da Bolsa de Valores. Nós temos aí o Warren Buffett, que é considerado aí o maior investidor de todos os tempos. Ele utiliza essa metodologia. Também nós temos aqui na Bolsa de Valores brasileira, nós temos o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira. Ele também utiliza a metodologia Buy and Hold. E assim como essa metodologia, existem diversas outras metodologias. Também existe o Value Invest, existe aí a Growth. O importante é você conhecer essas estratégias, o importante é você saber como cada uma delas funciona, para que você possa então usufruir o melhor que cada uma pode proporcionar. Porque o Buy and Hold ele foca num tipo de ações, o Growth foca em outro tipo de ações, o Value Invest tem uma outra visão. Então é importante que você não fique de maneira estática num único lugar. Eu só utilizo isso, eu só utilizo aquilo. Eu vejo às vezes as pessoas brigando a qual que é melhor. O importante é você conhecer as estratégias e você poder aplicar um pouco. É claro que você não vai utilizar todas, porque senão fica meio bagunçado. Mas você pode utilizar aqui uma, duas estratégias dessas, usufruir o melhor delas e tirar proveito disso. Então, o ideal é que você conheça. E hoje nós vamos falar sobre Buy and Hold, para que você possa conhecer essa estratégia, que ela é muito difundida. E aí tem os caras mais vencedores da Bolsa de Valores utilizam essa estratégia. E o que é Buy and Hold? Nada mais do que Buy é comprar e Hold é segurar. Ou seja, é a ideia que você tem de comprar uma empresa e permanecer com ela por um tempo, porque pensa o seguinte, você está se tornando sócio daquela empresa, e como sócio daquela empresa, você não compra ela pensando em vender, você compra pensando em usufruir dos benefícios que aquela empresa pode te dar. Mas aí você pode dizer, mas e se essa empresa for ruim? E se essa empresa não permanecer boa? Por isso que antes de você comprar, antes de você entrar nesse mercado, você precisa analisar os fundamentos dessa empresa. Você precisa analisar se ela realmente é uma boa empresa para você utilizar a metodologia Buy and Hold. Então é interessante que você faça análises antes de você se tornar sócio, porque a ideia aqui é você comprar essas empresas e permanecer com elas por um prazo bem longo. Não é você comprar hoje, daqui 6 meses vender. Não, é você comprar ela e ficar com bastante tempo nela. Então é interessante que você analise os fundamentos antes de você entrar nessa estratégia, para que você não compre empresas ruins e que não atendam os requisitos dessa estratégia, que é a Buy and Hold. Começam, governos falam determinadas coisas, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, surge notícia de todos os lados, aí as ações caem. Aí o investidor inexperiente, o que ele faz? Ele corre lá e vende suas ações, ele realiza aquele prejuízo, e aí sai uma outra notícia, ele acha que aquele mercado vai subir, ele vai lá, coloca o seu dinheiro ali, e daí a pouco aquelas ações despencam, e aí ele vai lá e vende. A ideia do Buy and Hold não é ser movido por notícia, e sim pelo fundamento da empresa. Você precisa analisar, a empresa continua gerando lucros, os fundamentos mudaram. Se aqueles fundamentos daquela empresa não mudou, você deve permanecer ali, você deve permanecer aportando. Quando o mercado cai, você tem que enxergar que é uma oportunidade de você fazer mais aportes, porque quando você faz mais aportes, você então está elevando o seu potencial de crescimento. E aí muitas pessoas, quando o mercado começa a cair, ele começa a vender, ele começa a ficar desesperado. E o grande ponto é, o fundamento mudou? Se o fundamento não mudou, você permanece e você continua investindo. Então não entre no desespero, porque aí a pessoa ela sai daquele papel, ela vai para o outro, e aí há uma desvalorização, daqui a pouco tem uma nova notícia, agora o momento é renda fixa, aí ele vende tudo, vai para a renda fixa. Cara, você não vai conseguir recuperar o seu prejuízo, você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro se você ficar fazendo todos esses tipos de movimentos desesperado por causa das notícias. O ideal é que você olhe para o fundamento da empresa e verifique se ele permanece bom, porque se ele permanecer bom, você permanece ali com aquela ação. Se você ficar fazendo esses movimentos, a tendência é que você perca dinheiro no longo prazo. E aí
quando nós vemos para o buy and hold, a ideia é que você permaneça, porque no longo prazo tudo vai justificar, no longo prazo vai haver o crescimento, porque é uma boa empresa, ela tem bons fundamentos. Então no longo prazo você vai ver o seu capital se multiplicar, você vai ver seu dinheiro crescendo e você vai estar recebendo dividendos, e aí você vai ver como será a multiplicação do seu patrimônio. E como fazer o buy and hold? A ideia do buy and hold é você fazer o seu dinheiro trabalhar para você, de modo que os seus resultados venham através de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, direito de subscrição e o crescimento das ações. Então, se você começar a investir regularmente nessas empresas, você vai usufruir de todos esses benefícios e no longo prazo você vai ver o seu capital se multiplicar. Então, é muito importante que você tenha paciência. A grande questão aqui é você ter paciência, saber usar os juros compostos, saber usar o tempo ao seu favor. Muitas pessoas se desesperam quando o mercado cai, muitas pessoas, quando as coisas não estão indo bem, eles vendem, as pessoas desanimam, desacreditam, acham que não vai dar certo. Então você precisa ter paciência. Não é possível você ficar rico da noite para o dia, porque isso não existe. A não ser que você vai jogar na Mega Sena, aí sim, se você ganhar, só que suas chances ali são muito pequenas. E aqui, com essa estratégia, você compra as boas empresas e você usufrui de todos esses benefícios. E no longo prazo você vai poder usufruir de uma vida melhor, com mais qualidade. E para fazer o buy and hold, o que você precisa? Você precisa selecionar boas empresas, você precisa diversificar os seus investimentos. Então não compre apenas ações de um único setor, compre ações de vários setores que se enquadram, das empresas que se enquadram neste quesito. Então, por exemplo, a gente sabe aí quais são os setores mais essenciais do país. Nós temos aí bancos, nós temos aí empresas de saneamento básico, nós temos aí empresas de transmissões elétricas, nós temos aí diversas empresas nesses setores que são consolidadas, que pagam bons dividendos, que têm crescimento. Então o ideal é que você selecione essas empresas, você selecione esses nichos daí de mercado, onde você vai conseguir ter bons dividendos, onde você vai conseguir ter bons resultados. Também faça aportes regulares, não apenas compre hoje o papel e nunca mais compre, porque isso não vai te dar bons resultados. O ideal é que você compre todos os meses, faça aportes todos os meses. E como aqui no canal a gente utiliza sempre tirar 20% aí da sua receita para que você possa investir. Então tire 20% da sua receita. Dentro desses 20% você vai tirar uma parte para você comprar ações no buy and hold, para você potencializar seu crescimento, porque também aqui nós investimos em fundos, aqui também nós investimos em renda fixa. Então os 20% não vai todos para o buy and hold, ele vai também para outras estratégias. Então você tira ali um percentual ali daqueles 20% e faça o aporte todos os meses, porque no longo prazo você irá sentir o resultado desse sacrifício que você está fazendo hoje. E você precisa ter disciplina para manter essas estratégias, principalmente nos tempos difíceis. Então, as coisas começaram a ficar difíceis, permanece na estratégia, permanece fazendo, porque no longo prazo isso vai justificar. E quando que você deve vender uma ação? Como nós dissemos aqui, a gente trabalha com a visão de fundamentalista. Então, eu só vou vender aquele papel, eu só vou vender aquela empresa que se enquadra no buy and hold se o fundamento dela mudar. Se ela deixar de dar lucro, se ela se tornar uma empresa ruim, se ela não estiver mais aí rendendo, pagando seus dividendos, nesse momento você começa então a pensar na ideia de vender. Caso contrário, você permanece com aquela empresa. Tem diversas empresas aí, igual por exemplo, isso aqui não é uma recomendação de compra e nem de venda, mas eu tenho na minha carteira o YouTube 3, então ela permanece os fundamentos, ela continua pagando seus dividendos, é uma empresa que continua crescendo, então tenho ela na minha carteira. Quanto que eu vou vender?
só se o fundamento dela mudar. Se o fundamento dela não mudar, eu vou permanecer com ela na minha carteira e vou permanecer fazendo aportes nela todos os meses, porque a ideia é que você compre e continue comprando todos os meses. É uma estratégia muito utilizada, então existem diversas vantagens. Eu destaquei alguns pontos aqui que são pontos pessoais que eu queria falar aqui. Primeiro, lucros extraordinários no longo prazo. Segundo, tranquilidade no seu dia a dia. Você consegue focar no seu trabalho, você consegue focar na sua família. Você não fica toda hora entrando aí na sua corretora, vendo notícias. Você não fica desesperado porque você investe em boas empresas. Então você tem tranquilidade para você trabalhar. Você tem mitigação de prejuízos, porque são empresas que no longo prazo elas justificam aqueles aportes que você está fazendo, e redução de custos, porque você não fica toda hora comprando e vendendo, porque todas as vezes que você compra, você tem que pagar diversas taxas. Quando você vende, você também tem que pagar diversas taxas, e se você fizer uma venda acima de 20 mil, você também precisa pagar o imposto de renda se você tiver obtido lucro. Então, a vantagem do buy and hold é que você faz ali os seus aportes ali iniciais, todos os meses você faz aquele aporte e fica tranquilo. Você tem um mês inteiro para você trabalhar sossegado, sem ficar toda hora olhando, saiu notícia aí, saiu notícia que não, você tem tranquilidade. Então essas são umas grandes vantagens de você investir na estratégia buy and hold. Vou mostrar para você aqui na prática um caso de sucesso, que é o caso do Bradesco. Se você observar aí na imagem, vamos aí para a tela do computador, se você observar na imagem, você vai ver que é o que a gente chama de sobe caindo, ou seja, ele continua subindo. Então vem aqueles momentos ruins, se você observar, ele sobe, aí tem aqueles momentos de estresse no mercado, aqueles momentos de notícia ruim, e as ações pegam e caem. Daqui a pouco elas recuperam de novo, porque o fundamento da empresa não mudou, as ideias da empresa não mudaram, ela continua sendo uma boa empresa, então tendem a sempre se valorizar. Se você observar esse gráfico no longo prazo, se você tivesse entrado aí no início aí do Bradesco e você tivesse feito seus aportes, olha o tanto que você teria se valorizado, olha o tanto que o seu dinheiro teria valorizado. E essa é a ideia do buy and hold, você usufruir desses benefícios no longo prazo. Não investir os dividendos. Se você observar aqui o gráfico, você vai ver aí essa linha azul que foi baseada de 2006 até 2017 nos papéis aí da Taesa. Se você tivesse comprado R$100 e reinvestido seus dividendos, você teria levado seu dinheiro a R$1.000. E a linha vermelha ela representa o Ibovespa e a linha preta o CDI. Observe a diferença de resultado para quem reinvestiu os seus dividendos. Então, se você apenas tivesse comprado, não tivesse feito nada, você não vai obter esses resultados. Agora, imagina você reinvestindo os dividendos, fazendo novos aportes. Os resultados são extraordinários. Só que, como eu disse nesse vídeo, essa estratégia ela exige disciplina, ela exige tempo, ela exige dedicação. E você precisa saber superar os momentos de crise e continuar firme, aportando, porque no longo prazo os seus resultados serão extraordinários. Aqui é um simples exemplo com R$100, ou seja, você teve um ganho de R$900 sem fazer novos aportes. Imagine se você estiver fazendo todos os meses novos aportes, seguindo essa estratégia, reinvestindo seus dividendos, você já teria obtido lucros maravilhosos. Então, o buy and hold é uma excepcional estratégia. Tanto é que o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, Luiz Barsi, são os grandes investidores. Eles utilizam essa metodologia e obtiveram grandes resultados e continuam tendo resultados. Então, hoje, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês um pouco mais sobre essa estratégia do buy and hold.